Olá! Sejam bem-vindas a mais uma aula. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Estamos entrando aqui ao vivo. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas à nossa aula dessa semana. Como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Sinalizem aí para mim se vocês estão me ouvindo bem. E aí, pessoal? Aproveita e já me ajuda, que o Instagram não trabalha de graça para mim. Pega esse aviãozinho que tá aqui, ó, do lado direito da sua tela e espalha para os seus contatos que precisam estar aqui. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar acerca de como você pode se treinar para escolher livros significativos para a sua criança ler. Para você ler com a sua criança, para a sua criança ler. Quer você faça LVA, quer a criança já leia sozinha. Tudo bem? Tudo certo? Estão me ouvindo bem? O microfone tá bom? Vamos lá? Então, gente, envia aí para os teus contatos. A gente tá caminhando aí para a segunda metade do mês e essa é uma pergunta que eu recebo, gente, assim, é quase diário, nunca contabilizei, mas é praticamente todo dia eu recebo uma pergunta. Como que eu posso desenvolver o meu senso? Como que eu posso apurar o meu faro para que eu consiga perceber coisas que você fala, mas que na hora que eu vou escolher o livro, eu não presto atenção. Na hora que eu vou escolher o livro, eu não vejo isso que você fala. Na hora que você está falando, eu até entendo que faz sentido. Mas na hora que eu estou lá na livraria, envolvida, né, com tudo aquilo que tem lá, eu não consigo. Eu não consigo prestar atenção, eu não consigo me lembrar do que exatamente é imprescindível, do que exatamente é bom eu escolher num livro. Quais são as características que o livro tem que ter para que eu consiga escolhê-lo de forma majestosa, de forma acertada, de forma que eu não vá me arrepender depois de ter escolhido esse livro para o meu filho ler. Então, seria muito bom que você assistisse a nossa aula de hoje com caneta e papel na mão, porque eu fiz o exercício, né, o dever de casa de organizar essa aula. Se a gente pudesse aqui no Instagram, a gente teria slides aqui para facilitar, né, para ser mais didática a compreensão, para quem gosta de ver a coisa organizadinha. Mas se você pegar uma caneta e um papel, ou o próprio tablet com um bloco de notas, você vai conseguir sair daqui hoje com muita informação importante, preciosa, que você depois vai parar para exercitar e aquilo vai se tornar uma habilidade para você. Gente, veja, os filhos demoram, né, a crescer. A gente parar para pensar, 10 anos não passa tão rápido assim, não. A gente fala que 10 anos passam rápido. Sim, passam rápido para algumas coisas, mas se você olhar para a rotina de todo dia, você sentar-se para ler com a criança, olha, é muita coisa, é uma rotina pesada. Então, vai demorar até esse menino conseguir ler sozinho, conseguir escolher os livros sozinho. Então, você vai demorar aí uma média de 7 a 8 anos fazendo esse trabalho. Então, por que não você se especializar nisso? Por que não você se treinar para fazer isso bem? Por que não você se tornar boa em fazer esse trabalho de escolher os livros e ir formando um paladar literário para o seu filho? Aí com 8 anos ele vai conseguir ir com você sozinho para a livraria e ele mesmo vai conseguir escolher os livros porque ele já tem um cardápio, ele já tem um padrão, né? Hoje eu tenho mães que, da época do curso de redação, os filhos estudaram comigo, hoje adolescentes, eles vão sozinhos comprar os livros, né?
vão sozinhos, a mãe é feliz, sabe? Porque aquela criança que dava aquele trabalho no começo para escolher os livros, hoje a mãe solta na livraria, ele volta com livros que ele garimpa, ele sabe garimpar os livros. Então, nosso objetivo aqui é que a gente forme adolescentes que consigam garimpar com 11 anos uma cesta de livros para comprar. Então, é um trabalho que você vai plantar e vai frutificar. Então, por que não se especializar em você conseguir fazer isso sem depender de ninguém? Porque eu poderia manter vocês aqui dependentes de mim, mas o que eu quero é que vocês sejam libertas dessas amarras de não conseguir comprar. Tem o dinheiro, mas não consegue comprar porque não tem o conhecimento para comprar o próprio livro, o livro do filho. Isso é muito ruim. Então, a ideia é que vocês entendam, e aí eu vou falar hoje aqui, não do que eu acho, tá? Inclusive, eu organizei a minha fala para que vocês tenham esses critérios por ordem de importância. Por ordem de importância, eu organizei 5 critérios para você conseguir escolher bem livros significativos, livros que vão ajudar o seu filho, que vão fazer um trabalho com o seu filho, enquanto ele lê ou enquanto você lê para ele. Então, caneta na mão, papel para escrever, para você entender que existem critérios. Quando você vê uma professora como eu aqui na rede social dizendo, olha, tal livro é bom para tal idade, olha, tal livro é bom para tal idade, olha, esse livro não é legal se a criança não tiver uma... Quando você me vê fazendo esse trabalho, tem gente que diz assim, não, é um talento dela. Não, não é um talento, gente. Não é um talento, não é unicamente um talento. É fruto de conhecer as etapas de formação da criança. Isso é possível, qualquer pessoa que se debruce a estudar vai conseguir, inclusive você, tá? Então, assim, existem 5 critérios para que a gente consiga escolher de forma profissional, ou seja, de forma acertada, os livros para a criança de X, Y e Z idades. Ler, tá? Quando eu digo critérios profissionais, é porque existem, inclusive, pesquisas científicas, trabalhos da área de psicologia do desenvolvimento, trabalhos da área de pediatria, trabalhos da área de neurociência, que têm feito testes. Eu não sou cientificista no sentido de eu não idolatro a ciência. Existem coisas que a ciência está provando agora que eu já sei que daqui a anos, mesmo que ela pesquise daqui a anos, vão ser provadas. Por quê? Porque é senso comum. A ciência hoje basicamente está provando coisas que senso comum de 100 anos atrás conseguiria entender. Mas tem coisa que não. Tem coisa que, por avanços nos equipamentos, nas máquinas de ressonância, na separação da amostra, né, na tabulação dos dados, na formulação da pesquisa, tem coisa que evoluiu sim. E é importante a gente que é educador clássico, a gente que leva a educação ao pé da letra, né, a sério, a gente ter acesso a esses trabalhos. Por quê? Porque eles estão provando algo. Uma amostra de 6.000 crianças é uma amostra que precisa ser estudada e é importante, é uma amostra a ser considerada. Uma amostra de 3.500 crianças é uma amostra importante, é relevante, é um achado relevante. Então, eu não sou contra a neurociência, pelo contrário, me ajuda muito a entender neurociência, me ajuda muito para o meu trabalho. Né? Então, existem critérios científicos, pedagógicos, que são fixos para você escolher um livro para uma criança ler acertadamente. Para você montar um currículo para a criança, para você montar uma grade de estudos para uma criança. Quando, por exemplo, dentro da MBC, que está na Black Friday vitalícia, devo dizer. Estamos caminhando para os últimos dias, tá, gente? Quando eu separei aquelas listas, separei aqueles livros, você vai ver que muito livro não está lá. Vai ver que tem livro que uma pessoa indicou para uma criança de 3 anos, que lá eu indiquei para uma criança de 6 anos. E vai ver que tem livro que eu estou indicando para uma criança de 10, que em outro lugar você viu uma pessoa indicando para uma criança de 5. E aí, eu não quero aqui desmerecer o trabalho de ninguém, mas isso não pode ser feito de forma arbitrária. E não basta testar no meu filho ou testar na minha criança para eu vaticinar, para eu cravar que aquele livro serve para a idade da minha criança. Porque a minha criança não é uma amostra significativa.
a minha criança é uma amostra, mas ela não pode servir de regra para você indicar para 200 crianças, para 300 crianças aquela mesma realidade. Por quê? Porque você precisa passar pelo teste da quantidade. Em pedagogia, é importante a gente ter a quantidade para a gente poder tabular uma verdade. Então, se muitas crianças fazendo aquilo ali, ou tendo acesso àquilo ali, dão X resposta, então vamos observar que aquilo lá tem uma razão de ser. Se 2 crianças deram uma resposta, a gente tem uma amostra muito mínima, é irrisória. Então é por isso que às vezes eu digo aqui, o fato de o seu filho fazer uma coisa não significa que toda criança da idade do seu filho vai fazer aquela mesma coisa. É por isso que não serve como parâmetro só o meu filho. Já pensou se eu ficasse aqui na internet dando dica só do que a Alice consegue, do que a Alice gosta? É o que muitas mães fazem aqui. O trabalho delas não se baseia na ciência, não se baseia na pedagogia, se baseia no que os filhos dela, no universo de 3 filhos, gostam e fazem. Isso é um erro. Por quê? Isso induz a um erro. Por quê? Porque é uma amostra muito pequena. É uma amostra muito pequena. Eu não posso pegar uma criança como parâmetro para eu ditar que daquela idade, aquela realidade, deu para entender? Então vamos aos critérios. A gente tem 5 critérios científicos e pedagógicos para escolher bem um livro para uma idade correta. Primeiro critério que eu considero o mais importante é o critério linguístico. O critério cognitivo/linguístico. A linguagem ordena o pensamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender. Você fala, você se expressa e aquilo é pensamento. Não existe separação entre ato e pensamento. Isso, inclusive, a Bíblia já nos orienta, né? A boca fala do que está cheio o coração. Primeiro eu encho o coração e, por último, a boca fala. Então, o pensamento, ele está diretamente conectado com a linguagem. Não tem como ordenar o pensamento sem ordenar a linguagem. Não tem como ordenar a linguagem sem ordenar o pensamento. Eles são indivisíveis. Então, por que o primeiro critério mais importante aqui no topo da cadeia é o critério cognitivo/linguístico? Porque se você não tem palavras, frases, estruturas corretamente ordenadas num livro, você não vai ter uma compreensão da história numa sequência de raciocínio lógico narrativo. E aí, deixa eu fazer um parênteses. Eu não sei quantas de vocês já ouviram essa expressão, que é uma expressão bem técnica. Raciocínio lógico narrativo. Isso é uma habilidade. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho observado em crianças do método construtivista, crianças que não têm linha do tempo ordenada, crianças que não têm contato com livros que trabalhem, que forcem essa criança a desenvolver esse raciocínio, elas não interpretam o que leem, elas não interpretam o que ouvem, elas não interpretam o que escrevem já na infância. A falta do desenvolvimento de um raciocínio lógico narrativo é uma das piores desgraças que você pode ver numa infância, porque a infância é basicamente sobre contar história. A infância é basicamente sobre fantasiar. A gente passa em média 7 a 10 anos da nossa vida fantasiando. Já parou para pensar nisso? A gente passa de 7 a 10 anos fantasiando, ouvindo e pensando em histórias que não existem. E se a gente não ajuda essa criança a desenvolver um raciocínio lógico narrativo, a gente compromete a vida dela em sociedade, porque a vida em sociedade é feita de narrativas. Isso está muito em alta agora com o mercado digital, com o negócio do storytelling, né? Vocês já devem ter ouvido as palestras que o pessoal dá, que o storytelling é a moeda do mercado, que um bom player no mercado é muito bom em storytelling. O que é storytelling? Contação de história. Contação de história é coisa da infância. É uma habilidade que você desenvolve que você nem sabe que está desenvolvendo na infância. Eu tenho visto muita gente nesse mercado digital tentando desenvolver em adulto a capacidade de storytelling. Sinto dizer, mas isso vai ser uma estrada cheia de pedras
que você vai ter que quebrar com um machadinho. Por quê? Porque isso é uma habilidade que você traz da infância ou não traz da infância. Na idade adulta, isso vai dar muito mais trabalho para ser desenvolvido. Vai exigir de você muito mais estudo. Porque na infância não tem que ter estudo. Na infância tem que ser orgânico. A criança não tem que saber que ela está desenvolvendo a capacidade de ser um excelente contadora de histórias. Ela não tem que saber da teoria do storytelling. Ela não tem que saber dos termos do storytelling. Ela só precisa organicamente ser exposta à contação de histórias, de forma oral, auditiva. Como assim? Ela precisa ouvir histórias e ela precisa contar histórias. É um circuito, ouvido-boca é um circuito. E quando aprende a ler, olho, ouvido e boca. Você ganha um sentido quando você aprende a ler. Porque quem não sabe ler não usa o olho, a não ser que você veja imagens. Mas quem sabe ler aumenta o seu circuito de compreensão, porque ela adiciona a visão ao circuito. Então, você precisa preparar ouvido-boca para quando o olho entrar nesse circuito no período de alfabetização, a criança ficar plenamente treinada nisso. Mas isso não é algo, gente, artificial. Tem que ser orgânico. E como eu faço, Lorena? Para ser orgânico, escolha bem os livros. Porque escolhendo bem os livros, você vai treinar o circuito ouvido-boca da sua criança. Aí a gente tem esse circuito lógico-narrativo como uma habilidade. Aí você pode me perguntar, mas professora, como é que eu faço para escolher um livro no qual esse circuito lógico-narrativo vai ser bem desenvolvido? Escolha livros, dica de ouro, anota aí. Escolha livros nos quais esteja muito clara a causalidade das ações. Por que fulaninho fez tal coisa? Isso precisa estar muito fácil de ser entendido. Se você escolher um livro para o seu filho e ele está apresentando uma extrema dificuldade para entender a causalidade, pode ter certeza de que o seu filho, o livro que você escolheu, está além da capacidade de compreensão lógico-narrativa do seu filho. Então aí você deve ter errado na escolha. Ou seu filho pode ter algum tipo de atraso cognitivo. Claro que eu não vou entrar nesse mérito para não deixar vocês enlouquecidas e neuróticas, porque a gente sempre vai achar que o nosso filho é que é o problema, e não a nossa escolha errada do livro. Ou seja, dá mais trabalho fazer o meia-culpa, e eu não quero que eu seja errada, escolhendo o livro errado. Eu quero que alguma outra coisa seja o problema, não o que eu fiz, não é assim? Então, vamos recapitular. Primeiro critério mais importante é você escolher histórias nas quais o cognitivo, o linguístico esteja a favor das capacidades do seu filho na idade em que ele está. E quais são as principais preocupações com relação a esse critério cognitivo linguístico? A primeira delas é se o livro que eu escolhi, ele apresenta frases, ele apresenta parágrafos, ele apresenta textos que tem explícita ou implicitamente fácil de compreender a causalidade das ações das personagens. Então, fulaninho caiu do carro. Dá pra gente deduzir e entender por que ele caiu do carro? Tem uma imagem lá nesse sentido, para criança pequena, as ilustrações ajudam muito. Às vezes não é o texto que vai te dar tudo, a ilustração acompanha. Por isso é importante para criança pequena a ilustração. Mas digamos, para uma criança maior de 7, que não tem mais esse monte de ilustração colorida, dá para ele perceber a causa da queda do carro? Isso é possível de ser feito no texto? Não, professora, até eu, que sou a mãe, quando eu li, eu não consegui perceber. Então, ou o livro é mal escrito, ou seja, vamos trabalhar com a hipótese de um livro ruim, ou o livro está além da capacidade de apreensão lógico-narrativa daquela criança naquela idade. Porque, veja, existem níveis, existem coisas que uma criança vai compreender com 5 que ela não compreenderia com 3. Existem coisas que uma criança de 10 consegue compreender que uma de 5 não conseguiria. Percebe que isso é real? Agora, se o livro for ruim,
E eu, como adulta, eu me julgo uma boa adulta, eu não sou burra, eu sou uma pessoa, sei ler e entender. Pronto, eu não consegui encontrar causalidade, não é perceptível. Então o livro é ruim. O livro é ruim. O livro não é um bom livro, porque todo bom livro, principalmente um livro para a faixa etária ali até 7 anos de idade, ele tem as causalidades muito bem explícitas. Não precisa nem pensar. Vou te dar um exemplo. A gente tem um livrinho chamado Pato Atolado. Certo? Vocês já devem ter ouvido. Pato atolado. O carro do pato atola. O carro do pato atola na lama. Tem as imagens lá. Certo? O que acontece quando um carro atola, gente? Ele não vai para frente, ele não vai para trás. E o que acontece quando um carro atola? Qual é a primeira medida, qual é a primeira ação que um ser humano tem que tomar, ou que um pato tem que tomar, quando um carro atola? Desatolar. Bom, se você não consegue compreender isso, você como adulta não está legal na sua capacidade lógico-narrativa. Aí a criança faz a pergunta, mas mamãe, por que o carro atolou? Porque essa causalidade não aparece lá, só aparece o pato andando e de repente o carro atola. Filha, você viu aqui que tem muita lama na estrada? É. Pois é, o carro atolou porque às vezes quando a gente passa por uma estrada que tem muita lama, o carro não consegue superar essa lama, ele atola. Mamãe, então se o carro atolou, o pato não tem como chegar ao compromisso dele. Exatamente. Se o carro atolou, mamãe, quem vai desatolar? Exatamente. Então, com um livrinho para uma criança de 2 anos, como o Pato Atolado, eu já consigo perceber e desenvolver a capacidade lógico-narrativa da minha criança de 2 anos. Não é preciso a criança estar em processo de alfabetização, ou não é preciso a criança já ter mais de 5 anos para isso ser feito. Eu faço isso com a minha filha todo dia, com os alunos todos. Isso é uma coisa, gente, que a gente precisa entender. Às vezes existe uma glamorização aqui na rede social de coisas que são muito simples, né? Então, assim, são perguntas e respostas, gente. O método filosófico grego de perguntar e responder, ele nunca haverá nada melhor do que ele para aprender. Então, a construção de uma capacidade lógico-narrativa, ela vem de 2 anos de idade. Quando você, com o auxílio das imagens e do pouco texto que o livro tem, você vai mostrando para a criança que existe um porquê das coisas acontecerem naquela história. Existe um porquê de o sapo aparecer para ajudar o pato. Por que o sapo apareceu para ajudar o pato? Porque o carro atolou. E é isso que se faz quando um carro atola. A gente para ajudar a desatolar. Não é assim no mundo real? Por que não seria na ficção, na literatura, mesmo que seja uma literatura para 2 anos de idade? Tá dando para entender o que eu quero falar? Então, você vai escolher livros nos quais, na história, é possível você fazer com que a criança, você e a criança, compreendam o porquê, qual a causa das ações sequenciadas naquele livro. E de que maneira isso é linguístico? Devem existir frases bem estruturadas para explicar essa causalidade. Isso não precisa ser descarado, não. Pode ser uma coisa bem suave, mas a frase precisa estar bem estruturada. Linguisticamente falando, de forma mais profunda, se você for, por exemplo, profissional aqui, eu vou te dizer, você vai encontrar muitas orações subordinadas causais nesse livro. Você vai encontrar muitos advérbios. Você vai encontrar nesse livro classes gramaticais e estrutura sintática que apontem para a causalidade, apontem para a explicação. Então, frases explicativas, uso de conectivos de explicação. Isso tem direta relação com a gramática? Tem. E por que, professora, que você coloca o livro cognitivo-linguístico no topo de mais importante? Porque se não está com a gramática bem ordenada, com os termos bem ordenados, a história não vai ter uma sequência lógico-narrativa muito boa. O que é que promove sequência numa história?
a gradação das frases, a disposição das frases, a escolha dos conectivos, a escolha dos artigos, a escolha dos substantivos. A escolha gramatical é que determina, no final das contas, se uma história tem começo, meio e fim. Eu vou repetir. É a escolha gramatical que determina, no fim das contas, se uma história é boa e tem começo, meio e fim. Porque são os termos da gramática que indicam começo, meio e fim. São as conjunções que indicam, por exemplo, continuidade. Então, anteontem eu recebi uma pergunta na minha caixinha. Não me lembro bem o teor, mas era assim. A pessoa leu Senhor Boaventura, do Tolkien. E a pessoa falou assim, professora, eu li o Senhor Boaventura e eu reparei que ele usa muito a palavra então na história. E aquilo foi me dando uma agonia. Será que esse excesso de repetição foi proposital? E para quem entende o Tolkien, e quando eu falo entende, entende em várias camadas, né? Porque dá para entender ele como escritor, mas quem entende a linguística dele, ele é um estudioso de Oxford que pesquisava basicamente textos medievais. Então ele teve muito contato com textos líricos, com poesia lírica, ele teve muito contato com textos com rima, com aliteração, ele teve muito contato com texto sonoro. Então, ele queria ditar um ritmo no Senhor Boaventura com o uso do então, com certeza. Então ele foi, e então ele ficou, e então ele saiu, e então essa repetição dá ritmo. Claro que, sendo proposital, ele domina o todo do texto, ele dá esse ritmo. Uma pessoa que não é tão treinada na escrita, isso vai ser, na verdade, um defeito de repetição excessiva no texto. Então, tem que saber fazer. Por isso que ele é Tolkien e não é todo mundo que é Tolkien. Porque ele sabe fazer isso de modo que não pareça um erro. Você vai lendo, aquilo te chama atenção, mas não te incomoda a ponto de parecer que está errado. Não é assim? Então, você lê, percebe que tem um então, se você é uma leitora mais perceptiva, mas você não tem a sensação de repetição excessiva. Você tem a sensação de continuação, de que tu tá indo no ritmo da história. Pronto. Essa é a diferença do uso linguístico da gramática para dar um efeito que se diferencia do erro gramatical na história. Então, o primeiro critério para escolher um livro é prestar atenção à sequência das frases. Eu trouxe um livro aqui, livrinho simples, tá? Livrinho que a gente lê para criança pequena. Um dia, uma garotinha chamada Cachinhos Dourados saiu para caminhar pela floresta. Em uma clareira, ela viu uma casa e bateu na porta. Como ninguém atendeu, ela entrou. Vou te dar um exemplo. Um dia, vamos começar a história. Um dia, a garotinha chamada Cachinhos Dourados saiu para caminhar pela floresta. A ação está completa? Um dia, uma garotinha chamada Cachinhos Dourados saiu para caminhar na floresta. Sujeito, predicado, tudo ordenado? Adjunta adverbial de tempo, dá para saber. Tá tudo ordenado? Pronto. Em uma clareira, ela viu uma casa e bateu na porta. Então, qual é a primeira sequência lógico-temporal? Saiu para passear na floresta. Qual é a segunda? A segunda é, ela passeando na floresta, avistou uma clareira. Qual é a terceira? Viu uma casa. Qual é a quarta? Bom, se ela viu a casa, curiosa que era, bateu na porta. Como ninguém atendeu, qual a última sequência? Ela entrou. Percebeu a causalidade? Diz que pode perguntar assim, mas professora, por que Cachinhos Dourados entrou? Porque existe uma sequência que levou Cachinhos Dourados a entrar. E essa sequência é movida por curiosidade, que é inata à infância. Toda criança seria Cachinhos Dourados. Toda criança seria Cachinhos Dourados. Toda criança que vê algo de destaque vai lá para cima. Não é assim? Então, existe uma causalidade bem estruturada. Dá para eu perceber qual é a causa da entrada de Cachinhos Dourados na casa dos ursos. Ela sabia que tinha urso lá dentro? Não. Ela viu uma clareira.
Ela queria saber o que que tinha naquela casa iluminada. Ela bateu na porta, educada. Bom, quando você bate muito na porta e ninguém atende, você deduz que não tem ninguém em casa. Se não tem ninguém em casa e eu tô curiosa para saber o que eu tô vendo aí dentro dessa casa, eu vou entrar. Sequência lógico-narrativa. Então, gente, isso não é no final do livro. Um bom livro tem isso em todos os trechos da história. Ele não tem isso só no clímax da narrativa, ele não tem isso só no desfecho maravilhoso. Ele tem isso no início, no meio e no fim. A sequência lógico-narrativa é permanente nos bons livros. E por que os bons livros? Porque um livro como o Diário de um Banana não tem isso aqui, bem trabalhado, bem estruturado. Então, é preciso você entender que esse é o critério mais importante, porque é a sequência lógico-narrativa que vai fazer interpretação textual brotar na vida do teu filho. Ele vai interpretar o que ele compreende. A compreensão perpassa por entender as frases e entender a sequência em que as frases foram dispostas, para entender a sequência de narração, para entender a sequência de ação. O que vem antes, o que vem durante, o que vem depois e qual é a causa de uma coisa e da outra. Deu para entender? Então, os bons livros, independentemente de qual seja a idade da sua criança, eles têm uma sequência lógico-narrativa que é basicamente mantida por causa das causalidades. Eu sei qual é a causa de uma pessoa fazer isso dentro do livro. Deu para entender esse primeiro critério? Eu adoto esse critério como principal para escolher os livros para os meus alunos, para vocês. Porque se não tem isso, não adianta ter ricas ilustrações, não adianta ser esteticamente bom. É por isso que às vezes vocês me veem aqui indicando um livro capa mole, sem capa dura, sem nada de luxo, preferindo ele do que um livro acolchoado. Por quê? Porque o critério estético, ele é um critério, ele é o penúltimo critério para mim. Ele não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, é o penúltimo critério. Ele é importante? Sem dúvida, porque como educadora clássica, eu quero que o meu aluno tenha contato com o que é belo. Então, beleza importa? Sim, mas não é o primeiro, o segundo, o terceiro critério. Deu para entender, gente? Vocês estão entendendo? Tá chato? Tá legal? Já pegou o aviãozinho aqui, já enviou para quantas pessoas estarem aqui? Quantas mães, gente, precisam entender isso? Quantas mães? Será que a gente tem 5 milhões de mães ainda precisando entender isso? Você pode ajudar essa mãe a entender isso. Certo? Então, vamos para... Então, primeiro critério, cognitivo-linguístico. Segundo critério, critério narrativo estrutural. Critério narrativo estrutural é, para mim, o segundo critério mais importante. Por quê? Veja, quando a gente fala de narrativa, de história, a gente precisa entender que, tecnicamente, existem elementos que compõem essa narrativa. Existe narrativa sem personagens? Não. Existe narrativa sem espaço? Não. Existe narrativa sem um tempo? Não. Existe narrativa sem interação? Não. Por mais que existam monólogos, que são outro gênero, mas toda narrativa... Tem gente que vai para o teatro e fala um monólogo é uma narrativa. Veja, a narrativa tem, tecnicamente, elementos. O monólogo é um tipo de texto e dentro dele pode haver narrativa. Mas para ser narrativa, eu preciso que haja personagem, eu preciso que haja tempo, eu preciso que haja espaço, eu preciso que haja vários elementos. Senão não é narrativa, eu não posso classificar como narrativa. Então, o segundo critério para escolher bem é o critério que tem a ver com o tipo, né? A narração, pura e simples. Então, se eu tenho um livro no qual eu não sei quando a história se passa, não tem um desenho mostrando se é dia, se é noite, não tem uma referência se é dia, se é noite. Eu tenho um livro que eu não sei quem é o protagonista. É um livro que tem 5 peças. Uma coisa que eu acho absurda quando eu vou a uma livraria, que eu paro para olhar os livros de hoje, que estão super bem vendidos e lá na frente. Impossível descobrir o protagonista.
Principalmente livro para criança pequena de 3, 4 anos. Impossível. Tem livro que é impossível você saber quem é um protagonista. O protagonista, gente, ele precisa ter destaque. Não é que eu quero que ele... A própria gênese da palavra exige que aquele fulaninho daquela história tenha destaque. Então, só há protagonismo quando há destaque, mais do que outros. Então, tem livro que tem 5 personagens, é um grupo que tá junto. Já viu isso? Evite esses livros. Tem 5 personagens que estão juntos, eles até dialogam entre si, mas quando termina a história e a gente pergunta, é a história de quem? Já fez essa pergunta pro teu filho? É a história de quem? A gente pergunta quem. Quem remete a pessoa, uma pessoa. Se teu filho termina uma leitura e ele não sabe dizer sobre quem é aquela história, esse livro tem um problema de estrutura. É um livro que não deixa claro quem é o protagonista. Pode haver mais de um, tá? Não tô aqui dizendo que protagonista só tem um. Mas se o livro é para criança, você não pode ter múltiplos protagonistas ou deve-se evitar isso. Por quê? Porque a criança tem uma capacidade menor de compreensão das ações, de tudo. Então, se eu ponho 5 protagonistas numa história, gente, não dá para tudo ser Beatles, né? A gente tem que ter um central. Aquele central, geralmente, é o que vai nortear as ações dos outros. Eu posso ter um coadjuvante que atua bastante ali, tanto que ele parece que é protagonista também, mas ele não é. Ele é um coadjuvante ativo. Tá? Eu posso ter um casal de irmãos, por exemplo, no Quebra-Nozes a gente tem Marie e Franz como ali, né? Como 2. Mas assim, o protagonismo, quando a gente pergunta, o livro era sobre o quê? Ela é sobre quem? Faça sempre essa pergunta. O livro era sobre quem, meu filho? O protagonista é aquele quem para a resposta. Então, se isso está bem ordenado, esse livro cumpre o critério 2, que é o critério estrutural, narrativo. O protagonista pode ser um animal, o protagonista pode ser um objeto, o protagonista pode ser uma pessoa, o protagonista pode ser um fantasma, o protagonista pode ser qualquer coisa. Mas ele precisa haver protagonista, precisa marcar território. Senão, esse livro é mal construído, narrativamente ele é mal construído. Por quê? Porque eu não vou conseguir fazer com que a criança, com baixa capacidade ainda em desenvolvimento, perceba tudo o que eu preciso que ela perceba para entender aquela história. O protagonista, gente, ele é o canal de identificação de uma história para a criança. Quanto menor a criança, menos protagonista deve haver, porque a criança consegue se focar em um. Ela não vai ter múltiplos focos para entender a psicologia de múltiplos personagens. A gente, por exemplo, como adulto, tem dificuldade, às vezes, de ler, por exemplo, Dostoiévski, né? Por quê? Porque ele tem histórias com protagonistas tão bem marcados e tão bem caracterizados psicologicamente que a gente acha demais. Porque a gente vem de uma infância com paladar viciado em livros rasos em relação à caracterização da narrativa. Ok? O livro O Castelo. Quem é o protagonista do livro O Castelo? O Castelo. O protagonista do livro é o Castelo. Ou você acha que esse título é à toa? Via de regra, livro infantil traz protagonista de alguma forma. Às vezes na capa. Quanto menor a criança, mais fácil é de o protagonista ser o nome do livro. Então, por exemplo, Cachinhos Dourados. Quem é o protagonista, gente? Cachinhos Dourados. É simples. O mundo infantil é simples. É 2 mais 2 igual a 4. Então, o castelo. Você tem a mosquinha beré-beré. Você tem a sapa-caçapa. Você tem todo aquele povo que vai morar lá. Quem é o protagonista da história? O castelo. Os 3 porquinhos, que é o protagonista? Os 3 porquinhos. Então, é simples. Mas por que os livros clássicos, eles são
fáceis. Se você entende essa lógica, eles ficam fáceis diante dessa porcaria toda moderna. Porque você percebe que a ordem é um fator muito bem trabalhado na escrita clássica. O autor de antigamente tinha toda essa noção do que eu estou falando aqui. O problema é que hoje a gente tem ator de Hollywood escrevendo livro, rapper escrevendo livro. Nada contra, mas é gente que não tem talento nenhum para escrever livro. Não tem dom, não tem talento, não estudou narração. Aí vai escrever um livro. A Anitta escreveu um livro. Tu acha que tá bem ordenado o livro dela? Claro que não. Qual é a capacidade cognitiva que a Anitta tem de ordenar um livro? Não compõe nem as músicas que ela canta. Vai ali escrever um livro. Aí a pessoa compra um livro de um ator da Globo. Compra um livro de um rapper. Tem um livro do rapper aí que as escolas canadenses brasileiras adoram. O livro foi escrito por um rapper. Ah, mas ele compõe música. Amor, compor música é diferente de escrever livro. Quem não entende isso aqui que eu tô falando, não ordena um livro. O livro sai, mas é mal ordenado. Pode ler, é mal caracterizado, é mal estruturado. O fato de escrever um livro não significa que a pessoa sabe escrever. O fato de publicar um livro não significa que a pessoa tenha talento para escrever. Escrever livro, qualquer um escreve. Até o ChatGPT está escrevendo livro. Escrever livro é um talento. Além de ser um trabalho árduo, é um talento. Você tem que entender como funciona a narrativa. É por isso que não tá mais nascendo Dostoiévski, não tá mais nascendo Melville, não tá mais nascendo Machado. Por quê? Porque quem está escrevendo hoje não era para estar escrevendo. Então, a escolha do livro tem que seguir a lógica estrutural narrativa. Então, eu tenho que perceber se é dia, se é noite. Por quê? Porque numa boa narrativa, eu sei que um dos elementos é o tempo. Eu não consigo imaginar uma história, gente, se eu não sei se é de dia ou se é de noite, se é março ou abril, se eu não sei se é Natal, se é Páscoa, se é neve, se é verão. É uma necessidade intrínseca ao ser humano que conta e ouve histórias saber 4 coisas: quem, o que, quando e onde. Essas 4 coisas eu explico no meu curso de redação. Não existe boa narrativa que não desenvolva quem, o que, quando e onde. Não existe. O seu filho nunca vai escrever um texto criativo e bem estruturado se ele não desenvolver a habilidade de dizer quem, o que, quando e onde. Que é parte do que o jornalista chama de lead, por exemplo. Uma notícia só vai ser uma boa notícia se eu souber, quando eu terminar de ler, quem fez o que, quando e onde. É uma necessidade inata do ser humano ter essas perguntas respondidas. Isso serve para a ficção, isso serve para o jornalismo, isso serve para tudo. Quando você está conversando com uma amiga tomando um café, que você está fofocando com ela, você quer saber quem, o que, quando e onde. Então, a gente precisa entender que um bom livro, para ser escolhido adequadamente para a idade, ele precisa mostrar para a criança esses elementos. Se ele não mostra esses elementos, se o protagonista não está bem definido, se eu não sei onde as ações se passam, às vezes o texto não tem isso, mas as imagens têm, quando é livro para criança pequena. Então, eu tenho que fazer a combinação. Um bom livro para criança, sendo um livro ilustrado, é a mistura, é a soma de texto mais imagem. Não é só o texto, não é só a imagem. Então, quando a gente vai comprar um livro, a gente precisa julgar as imagens, as ilustrações, se são feias, se são bonitas, se são completas, se tem tudo, se não tem. Eu tenho visto muito livro, às vezes quando eu paro em livraria, esse final de semana a gente foi na livraria da Travessa e eu sempre paro para olhar aqueles livros que vêm dos Estados Unidos traduzidos por editoras grandes, aqueles livros assim luxuosíssimos com papel do melhor que tem no mercado. Cara, e você vai ver o desenho, parece um monte de rabisco de carvão. Já viu aquele monte de livro preto e branco para criança que tem só risco, palitinho? Aquilo ali, gente, é uma desgraça por completo. Aquilo ali não deveria existir, aquilo ali é um erro existencial. Aquilo não deveria existir. Aquilo ali é um crime, na minha opinião. Porque a criança não vai conseguir. Não vai. Ninguém imagina as coisas em palitinho. A criança reproduz o desenho em palitinho, mas na cabeça dela, ela não imagina em palitinho. Você sabia disso? Então, como é que eu vou comprar um livro ilustrado preto e branco e palitinho para uma criança de 3, de 4, de 5 anos, gente?
Em que eu vou ajudar o imaginário dessa criança com esse livro? Em nada. Esses livros são desserviço. Então você já passa longe deles. Ah, mas o livro é daquele ator do filme, não importa de quem ele seja, não importa se ele está na lista da tua blogueira favorita, não importa se tu viu isso no TikTok. Não presta, porque nenhuma criança vai ter seu imaginário enriquecido com livro de palitinho, com desenho de carvão, em preto e branco. Quanto mais simplório o traço, pior é para o imaginário infantil. Por que os livros, os sebos, ressuscitaram depois da pandemia? Porque um monte de gente aqui na internet começou a mostrar os livros de 1980 aquarelados. Parece imitação da realidade. Tem como comparar isso com um livrinho de risco de carvão? Não tem. O imaginário da criança não é em preto e branco. A criança sabe que o sol reflete amarelo. A criança sabe que o céu é azul. A criança sabe que a maçã é vermelha. Então eu não posso ter um livro no qual isso tudo está em preto e branco. Isso não é bom. Porque no imaginário infantil eu preciso reproduzir certa realidade. Então deu para entender? Você não pode ter um livro estruturalmente falho. Porque se a estrutura está falha, eu não vou alcançar a interpretação, eu não vou alcançar maravilhamento, eu não vou alcançar tudo o que eu preciso com esse livro. Afinal de contas, todo livro é um investimento. Tem livro que é R$75, gente. É um preço de uma alimentação. Você vai investir num livro, você tem que entender, esse livro precisa valer aquilo que você pagou. É um investimento no imaginário da sua criança. Então, evite livros nos quais não haja muito bem estruturada a narrativa. Quem, o que, quando e onde. Dá para ver a floresta? Então tem que ter árvore no desenho. Existe floresta sem árvore? Não, tem que ter verde no desenho. Porque é uma floresta, é um lugar que eu preciso reproduzir. E no imaginário infantil ela vê floresta verde. Já viu aqueles livros que é tudo rosa? Outro dia eu vi lá na livraria um livro que é tudo rosa. As ilustrações, os desenhos são pretos, os riscos são pretos e dentro é tudo rosa. Isso é um desserviço. Por quê? Porque eu não consigo reproduzir certa realidade estrutural para que a criança consiga imaginar a história. Então, eu preciso ter cuidado com essa estrutura narrativa. Lorena, por que a criança precisa ter uma estrutura narrativa bem ordenada dentro de um livro? Para ajudar a criança a desenvolver o que a gente chama de teoria da mente. Lorena, o que é teoria da mente? É uma teoria que foi descoberta pela psicologia, na qual eles, estudando crianças de até 3 anos, eles perceberam que existe um período da fase da infância em que a criança é incapaz de perceber intenções e ações de outras pessoas. Isso é uma realidade. Se você tem um filho de 2 anos, você entende isso na prática. Então, por exemplo, a minha filha queria ir ao teatro. A gente foi ao teatro com ela às 11 horas da manhã. Quando a gente saiu, a gente tinha 2 peças para ver. Uma 11 da manhã, uma 3 da tarde. Ela tem 2 anos e 10 meses, 9 meses. Aí a gente falou, Alice, a gente falou para ela, Alice, são 11 horas, a gente vai ver uma peça, almoçar e depois a gente vai ver outra peça. Ou seja, a gente trabalhou a previsibilidade com ela para ela se organizar. Não adianta, porque ela ainda não desenvolveu plenamente a teoria da mente. Ela está caminhando para lá, ela está percebendo, mas ela ainda não desenvolveu isso plenamente, porque isso só é uma capacidade que depois dos 3 anos de idade você verifica. A Alice assistiu ao concerto 11 horas, deu meio-dia, eu e o pai dela com fome. A gente queria almoçar. Ela encheu o bucho de pipoca, não queria, mas eu queria. Saímos do teatro e ela começou a espernear porque ela queria ir para o outro teatro. Eu falei, filha, a gente agora vai parar, vai almoçar, a mamãe tá com fome, o papai tá com fome, e depois a gente vai. Ela não consegue, ela faz birra. Por quê? Porque ela não entendeu que o mundo não é a vontade dela. O mundo tem a vontade do papai, a vontade da mamãe, a necessidade. A criança até 3 anos é incapaz de perceber a mente do outro. Ela só consegue perceber as necessidades dela. Por isso que a gente chama
criança de 2 anos está na fase egocêntrica. Não é porque ela vai ser uma egoísta, é porque a cabeça dessa criança, o cérebro dessa criança não está desenvolvido para o outro ainda. O centro dela é o ego, é o eu. Então, o livro precisa ajudar a criança a desenvolver essa teoria da mente. Se é um livro para criança de 3 anos e ele não traz as intenções de cada personagem, é um livro ruim. Porque um livro para 3 anos, ele precisa já ter ações das personagens nas quais eu perceba que cada um tem uma vontade, cada um tem um destino e um não manda nos outros. Ela não consegue sair da abstração, mas, sobretudo, ela não consegue perceber intenções. Eu costumo dizer que esse período aí é o período de pureza plena. Porque ela acredita em tudo que falam, ela acredita que tem um lobo debaixo da cama, ela passa longe de um negócio que deu medo nela. Ou seja, ela é 100% crença. A criança de até 3 anos, gente, é a criança mais pura no sentido pureza de compreensão que existe. Porque ela não percebe as más intenções do outro, ela não percebe as mentiras do outro. Ela não percebe mentira ainda, por aí você vê. Então, para mim, é a melhor fase, nesse sentido é. A fase que a minha filha tá. É uma delícia essa fase. Por quê? Porque é pura. Porque a gente ri, tem hora que a gente ri da ingenuidade, né? É tão fofo, porque é ingênuo. Tem hora que eu paro e olho a Alice falando uma coisa com plena convicção. Eu falo, meu Deus, é muito fofo. Porque é pureza pura. Não tô dizendo que não peca, tá? Que não faz errado. Mas assim, é puro. É crença. Ela crê. E aquilo, a verdade é fácil para uma criança de 3 anos. É fácil a verdade. Então, esse livro, ele precisa ajudar a criança a sair desse estágio. Ele precisa ter personagens e ações que vão mostrando para a criança que o lobo queria uma coisa, que a vovó queria outra. Que ele tem que ir mostrando que o mundo não gira em torno da Chapeuzinho. Ele tem que ir mostrando para a criança que existem pessoas más e pessoas boas convivendo. Então, por que numa história eu preciso ter o vilão bem determinado? Eu preciso ter marcado o que é bem e mal, por exemplo? Porque isso vai ajudar a criança a passar por essa fase de formação da teoria da mente. De forma moral, vou falar daqui a pouco. Então, esse é o segundo critério, é o critério estrutural. A narrativa tem que ter todos os elementos. Esses elementos precisam, se for o caso de livros ilustrados, vir nas ilustrações, o local, o tempo, se está de noite, se está de dia, se é fácil, se não é. Tem que estar tudo bem desenhadinho, bonitinho, né? E o texto também precisa desenvolver uma sequência que mostre o protagonista, que mostre o antagonista, que mostre todos os personagens, todas as classificações da narrativa como um todo, certo? Terceiro critério, critério emocional ou simbólico. Esse critério é importante, mas eu queria me ater a ele aqui uns minutinhos, preste atenção. A gente tem uma dificuldade muito grande hoje, aqui, principalmente em rede social, e eu vou falar aqui como cristã, tá? A gente tem uma dificuldade entre os cristãos porque existe uma corrente de puritanismo literário que ascendeu no Brasil. Eu acredito que isso não seja só algo orgânico. Eu acredito que existe editora lucrando com isso, então existe editora patrocinando isso. O que é essa corrente de pureza literária? Toda história para criança tem que ter moral. Ou seja, eles transformaram tudo em fábula. É basicamente isso. Toda história tem que ter virtudes. Explicitamente no texto. Ah, porque fulano trabalha a virtude. Essa é a virtude da fortaleza? Aí eles misturaram pedagogia das emoções com teoria das virtudes católica. Gente, olha, é assim uma tragédia. Por quê? Porque a gente precisa entender símbolo. Uma pessoa que cresce sem entender símbolo é uma pessoa que cresce parecida com autista. Literal na vida. É uma pessoa que cresce sem interpretar ironia. É uma pessoa que cresce sem saber fazer ironia. É uma pessoa que cresce sem conviver com pessoas sarcásticas. É uma pessoa que cresce
sei explicar. É uma pessoa aleijada para mim. Então, toda a história, eu só posso dar pro meu filho história de protagonistas virtuosos. Não. Mas se o meu filho lê essa história, ele vai querer imitar o comportamento. E onde entra a mãe no meio dessa história? Onde entra a mãe na correção do comportamento? Ei, tá chato, não tá? Vamos falar a verdade? Até os católicos eu acho que já estão achando um pouco demais isso, né? Eles, desde a pandemia, para vender curso, eles começaram a botar esse negócio de virtude, que o menino tava em casa tocando terror, não ia pra escola. Aí começa a ensinar pra mãe as virtudes. Pra quê? Pro menino ficar mais calminho dentro de casa. Né? Isso não é a verdade? Só o que eu tô falando? É verdade, tá? É só verdade. Chatos! Vocês são insuportáveis. E esse bando de crente puritano aqui que só quer dar história em que o protagonista é um pé no saco, é um mala, é um idiotinha. Vocês estão formando um monte de idiotinha com essas histórias idiotinhas. Tá? Ninguém é perfeito. Todo mundo erra, todo mundo mente, todo mundo faz coisa errada. Não existe história perfeita. Se você quer modelar o comportamento do seu filho com uma leitura, você é uma incompetente emocional. Porque quem modela comportamento de criança não é livro. Quem modela comportamento de criança é a mãe, o pai. É a personalidade do adulto que modela o comportamento da criança. Não é um livro. Ah, me dá um livro porque o meu filho vai desfraudar, retardada. É uma mãe retardada. Não me peçam isso na caixinha. Ah, meu filho tá caindo os dentes. Me dá um livro de um personagem que tá caindo os dentes. Dá vontade de eu fazer teus dentes caírem. Porque é muito retardo mental, gente. É muito retardo mental. A pessoa vir na minha caixinha e me pedir um livro. Outro dia me pediram. Meu filho tá trocando os dentes. Ela não me pediu um livro sobre a fada do dente. Se você tivesse me pedido um livro sobre a fada do dente, eu tinha te ajudado. Não, meu filho tá perdendo os dentes e tá sofrendo. Ah, ele tá sofrendo porque tá perdendo os dentes? Tu já falou pra ele que esses dentes tem que cair pro outro nascer? Não. Ah, então ele tá sofrendo, né? A pessoa é uma incompetente como mãe, porque não consegue conversar com o filho sobre coisas simples da vida, tipo cair os dentes de leite para nascer o permanente. O menino não sabe que ele vai ter dentes para sempre, que esse dente que tá caindo é um dente que nasceu já para cair. Ela não teve a condição psicológica, emocional de explicar isso para uma criança de 6 anos de idade. Aí ela vem na minha caixinha, ela quer que eu dê para ela um livro que ajude o menino a não sofrer porque os dentes dele estão caindo com 6 anos de idade. E eu, se chamo ela de retardada, é que tô errada. Não tenho paciência para isso, porque eu não tenho tempo para perder com isso. Eu tenho muita gente ainda para acordar. Eu não tenho, se eu ficar gastando tempo. Ah, meu filho vai pro desfraude, me dá um livro. Ah, minha filha, tu tá no perfil errado. Tá no perfil errado. Te situa. Ou sai daqui ou fica aqui e se situa. Não tem livro para quem tá caindo dente, não. Quem tá caindo dente, você senta com ele e conversa. Ele tem 6 anos. Não tem 6 meses. Então, Lorena, o que é o ideal? O ideal é não haver livro com virtude explícita. Isso é o ideal. Virtude tem que ser percebida. O menino tem que terminar a leitura e perceber que fulaninho foi bom. O menino tem que terminar a leitura e perceber, não ler, perceber que fulaninho foi mal. Esse é o bom livro. Não é um livro que é explícito. O livro que é explícito serve para quem é literal. Teu filho é literal? Teu filho tem algum laudo? Não. Então por que tem que tudo ser literal? O ser humano que não tem um laudo neurológico, gente, é um ser humano que entende símbolo. Nós fomos projetados por Deus para entender símbolos, desde a infância. A criança pega uma caneta e ela finge que é um martelo. Essa caneta, com formato fálico, parece com um martelo. Então é símbolo. A criança brinca abstratamente. A gente é programado de nascença assim. Se não formos autistas, se não tivermos nenhum laudo, nós vamos brincar e vamos entender histórias simbólicas. Então, as pessoas estão fazendo um desserviço nessa rede social de produzir um monte de livro explícito, com virtudes explícitas. Não basta o menino ser um pé no saco, um idiotinha que só faz coisinha boa. Basta você colocar no final a moral da história, que tá errado, porque quem faz isso é fábula. Existe um gênero textual para fazer isso. O nome desse gênero é apólogo e fábula. Se a história não é um apólogo e não é uma fábula, está errado colocar moral nela. Está errado.
E isso é uma coisa que acontecia muito na era vitoriana. As histórias na era vitoriana, meados aí de 1810 em diante, eram histórias moralizantes. Mas as boas histórias vitorianas, porque tem história vitoriana que é uma merda. Não é porque o livro é clássico vitoriano que é bom, não, tá? Tem um monte de livro que é considerado clássico vitoriano que vocês não vão me ver indicando. Por quê? Porque não é bom. Resistiu ao tempo do mau gosto. Tem muita coisa de mau gosto que chegou até hoje. Então, tem que ser símbolo, não pode ser literal. Eu não estou criando uma criança com leitura literal. Ela não vai entender figura de linguagem, minha filha. Você está criando uma criança lendo livrinho de virtude com moral no final. Todo livro é assim. Aí lá, quando o menino faz 10, 11 anos, quer ajuda para ensinar figuras de linguagem para o menino. Não vai entender nunca figura de linguagem. Pode morrer explicando, porque você fez o desserviço durante 10 anos da infância dele de dar livro literal para ele. Você não deu símbolo. Você não deu símbolo. Como é que você quer cobrar símbolo se você não ensinou ele a ler símbolo? Então preste atenção que vocês estão aleijando os filhos de vocês com esses livrinhos cheios de virtude literal, cheio de personagem que não tem medo, que não, ou sente medo, mas tem coragem. Meu Deus! Isso não precisa estar escrito. Isso não precisa ter um nome, a virtude da temperatura. Eu sei que, querida, eu não estou falando aqui para católicas. Eu não sou católica, eu não falo de um lugar de fala católico. Para mim é errado o que católico faz, certo? Ponto. Não sou católica porque eu não concordo com o catolicismo. Esse ensino das virtudes é o óbvio. Ele pode ser simbólico. Ele não precisa nem ter nome. Ele não precisa nem ter nome. Aí vai entender parábola? Vai entender parábola? A própria Bíblia? Não vai. Porque tem um monte de crente que não entende nem as parábolas de Jesus, que são a coisa mais fácil que... Olha, a coisa mais fácil que existe na Bíblia são as parábolas. São os 4 evangelhos com as parábolas. E nem isso os crentes de hoje estão entendendo. Sabe por quê? Porque vocês estão caindo nessa armadilha de ensinar tudo literal. Tudo literal. Tudo literal. Não tem símbolo nenhum. Não lê Apocalipse, não lê Cantares. Não lê um monte de livro da Bíblia, porque não tem habilidade mental de entender simbologia. Só parem de comprar, parem de financiar essa indústria. Eles botaram, outro dia eu mostrei, eles botaram as virtudes no livro das princesas. Chapeuzinho Vermelho agora vem com virtudes, tudo explícito. Quais são as virtudes daquele capítulo? Meu Deus, que retardo! Isso é um retardo, isso é um regresso. Isso é um desserviço. Tudo é temperamento e virtude. Que diabo é isso? Isso aí é pra vender curso, acorda? Vocês são idiotas. É idiotice. A vida não se divide em temperamento e virtudes. A vida não se categoriza com 2 critérios. Você não mede uma criança, ela é sanguínea ou não. Não tenho paciência, porque assim, é uma coisa tão idiota, idiotizante. Então assim, os personagens precisam fazer o bem e o mal, e no final o bem triunfar. Mas eu preciso de personagens que passem por situações de fraqueza, que passem por situações de vulnerabilidade. Sabe por que são os livros de terror? Quando o menino fica adolescente, ele fica tarado por livro de terror? Porque o livro de terror é o mal encarnado. Ele passou a infância inteira. A criança... Vou te falar uma coisa. Eu tenho provas disso no meu próprio meio. Criança que é criada nessa redoma aí de virtudes, que é criada nessa redoma de livrinho, só de meninozinho, idiotinha, fazendo coisa certa, com virtudes, não faz nunca nada errado. Criança que cresce assim, na adolescência, meu amigo, dá uma virada de chave que ele vai consumir terror gótico. Ele vai consumir terror hard, dark, viu? Porque ele foi reprimido a vida toda do mal. O mal não aparece nas histórias. Vai ler Juca e Chico. Eu indiquei o Juca e Chico aqui uns 2 anos, teve gente que rasgou a cara. Meu Deus, você está indicando um livro desse, meu filho vai se tornar uma peste. Eu digo, meu amor, se ele já tiver um talento para ser peste, aí só ajuda. O certo é ele não ter talento para virar uma peste. Se o teu filho começou a fazer coisa porque ele viu num livro, isso significa que o teu catecismo com ele tá fraco, que teu devocional com ele tá fraco, porque ele não pode se fiar só num livro que ele leu. O devocional puxa o livro. Eu não vou dar Tom Sawyer pro meu livro. Quando eu lancei MBC, que eu botei Tom Sawyer, que mais teve na turma 1. Cadê o povo da turma 1?
Ah, estou com medo de dar Tom Sawyer. Dá vontade assim de dar um cascudo. Medo de dar Tom Sawyer de quê, minha filha? Que criança não é um Tom Sawyer? Me diz aí, o teu, que é um anjo, uma candura. Toda criança é um Tom Sawyer, gente. Toda criança mente, engana. Toda criança, quando tá no grupo, faz coisa escondida da tia, da avó, da mãe. Que vocês vivem que mundo, hein? Eu até entendo a mãe homeschooler que mora no interior, que tem 5 quilômetros de uma casa para outra, tudo bem. Mas você que vive em comunidade, teu filho faz coisa errada, escondida de ti. Você vive em que mundo? Aí a pessoa, porque tão só, porque o Huck Finn fumava. Sim, daí. Teu filho vai fumar? Ele é obrigado a fumar porque o outro fumou? Tu não conversa com ele, não? Vocês não dialogam sobre o livro, não? Tá lendo o livro para poder espelhar? Que doidice é essa, gente? Uma coisa que eu não entendo. Eu não entendo essas neuroses modernas dessas mães. Porque, assim, um livro é só um livro. Ele não é regra de vida. Regra de vida é a Bíblia. É o que eu faço no devocional. Aí aqui não gosta de mim, né? Não gosta de mim. Por quê? Não é porque eu não sou boa. Porque não pode dizer que eu não sou boa, né? Não pode dizer que não aprende comigo, né? Não gosta de mim porque não gosta da verdade. São inimigas da verdade. Nunca chegam a aprender coisa alguma. Paulo já falava de vocês. Então parem. Só parem. As histórias precisam ter pessoas reais. Pessoas que aprontam. Gato de Botas é para ser lido. Gato de Botas. Mas ele engana. Aham, tu também engana. Tu também engana, filha. Teu filho também engana. Aham. É. E que tal usar Gato de Botas para conversar sobre esse mau comportamento? Linkando isso com algum personagem bíblico no devocional. Não quer ter esse trabalho, ela não quer ter esse trabalho. Ela não quer. Ela quer um livrinho perfeito para ela só ler. Já tá de bom tamanho. Só ler o livro tá perfeito. Não, amor, livro rende conversa. Livro dá trabalho. Livro é um trabalho intelectual. Leitura é um trabalho intelectual. Não, a leitura não acaba na leitura. Então, eu não quero vocês, esse Zé Povinho aí, que é viciado em virtudes. Ei, não venham pra minha caixinha me pedir não, que eu vou esculachar vocês real. Que é isso que a gente faz com gente louca. A gente esculacha. Que história é essa de eu quero um livro porque meu filho tá... Gente, me deu me subiu uma ira. Meu filho tá perdendo os dentes e tá sofrendo. Meu Deus. A concorrência é muito baixa. Critério estético e literário. Quarto critério, estético e literário. Aí entra a questão da beleza, das ilustrações. É o penúltimo. É importante, Lorena? É, gente. É importante. Principalmente até esse meado de 6, 7 anos, é importante. Isso é uma coisa moderna, porque é óbvio, uma mãe pobre não tinha nem livro, avalie livro ilustrado para ler com o filho. Mas vamos falar a verdade, a gente não é essa mãe. A gente é uma mãe de 2025. A mãe de 2025 tem acesso ao melhor do melhor. Então a gente quer o melhor do melhor. E o melhor do melhor são aquarelas, não é? São ilustrações em cores vivas e reais. A gente não quer livro em neon. A gente não quer livro para aguçar o cérebro da criança de forma errada. A gente quer o livro com conforto visual. Se a gente pode, a gente tem. A gente dá. A mãe de 1700 não tinha. Lamento. Mas eu tenho. Então, eu quero. Então, a estética é importante. Livro de risco de carvão e palitinho está cancelado. Na minha patota está cancelado. Minha turma não consome esse tipo de livro. Livro com desenho de palitinho, gente, está terminantemente proibido. Vá atrás do que você tem aí de palitinho. Tira isso da vida do teu filho. Ah, Lorena, mas tem livro que é clássico, a ilustração é feia. Aham. Porque as editoras não sabem disso que eu tô falando aqui. Tem muita gente que é formado, pós-doutor, que tá trabalhando na editora, que não sabe disso que eu falei aqui agora, desses critérios. Esses critérios todos têm um fundo de neurociência. Todos eles têm um fundo de neurociência e de pedagogia. Ou seja, eu vou traduzir um livro e as ilustrações desse livro precisam acompanhar a estética linguística. Então, se é um livro que foi escrito por um autor em 1789
e ele é um livro mais formal, como é que eu vou ter um desenho de palitinho? Não combina. Não precisa nem entender de muita coisa, basta bom senso. Você como editor, você como chefe de equipe de livraria, você não vai aceitar isso. Por quê? Porque não combina. Assim como tem livro aquarelado e a história é uma bosta. A história é pobre, mas o livro é aquarelado. Gente, as ilustrações são hoje, na minha opinião, o principal critério de compra e venda do livro. Então, livro para criança, basicamente hoje, uma mãe compra o livro para criança, na minha visão pessoal, não é pesquisa científica, tá? É observação. Mãe hoje, mãe leiga, compra livro pela imagem. E aí, gente, é complicado, porque a gente tem livro de um monte de gente doida, ricamente aquarelado, ricamente aquarelado. É uma coisa assim que dá vontade de comprar mesmo, porque é bonito. Então, você tem Crônicas de Nárnia mal ilustrado. E você tem livros que são um desserviço ricamente ilustrado. O ilustrador não é o autor. O ilustrador é um ajudante do autor. O ilustrador precisa contribuir com o autor. É por isso que você vê, por exemplo, um Gustave Doré. Eu compro. Não é porque é Gustave Doré e é preto e branco. É porque é bonito, é bem feito. Eu poderia passar hora vendo as ilustrações de Gustave Doré que ele fez para o Paraíso Perdido. Eu confesso a vocês, eu gastei muito tempo vendo as ilustrações de Paraíso Perdido. Muito tempo. Muito. Eu sou adulta, é um livro para adulto, mas eu gastei tempo parando a leitura e vendo só a ilustração. E se eu, que sou adulta, faço isso, imagina uma criança, né, gente? Então, as ilustrações, elas precisam combinar com o livro. Eu não devia estar dizendo isso aqui porque é o básico, mas é necessário. Ah, Lorena, mas Pedro... Eu mostrei esse fim de semana Pedro e o Lobo, né? Pedro e o Lobo é muito feio, concordo. Concordo que é um livro que merecia uma edição melhor. Merecia uma ilustração melhor. É o típico caso, Pedro e o Lobo é o típico caso de quando o ilustrador quer estragar o trabalho do autor. Que tem isso, né? O ilustrador vem e ele destrói a história com as ilustrações, ou não. Entendeu? Então tem muito ilustrador ruim sendo escolhido editorialmente para ilustrar livro maravilhoso. Isso é uma coisa que é decisão da editora. É decisão do chefe de edição da editora. Agora eu te pergunto, eles pensam nisso? Porque o que move o mercado é dinheiro, é quanto custa, não é beleza, não é se vai ser o mais bonito. É por isso que existem editoras que estão entrando e incomodando no mercado. É por isso que as grandes editoras que estavam quase morrendo, ou se reinventaram ou morreram. Por quê? Porque as pessoas estão tendo mais acesso a lives como a minha, a conhecimento técnico. E elas estão usando esse conhecimento técnico para escolher o que consomem. Então, ou a editora faz um bom trabalho e agrada ao cliente, ou ela não vai. Certo? Então, esse é um critério, tá? E o último critério, critério moral e formativo, tá? Por que eu botei em último lugar? Porque esse último critério, gente, ele acaba conversando com o critério 3, que é o critério simbólico, né? Walter Lara, lindas as ilustrações, eu gosto também dele. Então, esse critério aqui, moral e formativo, é importante num sentido, assim, bem central. Relativização do bem e o mal. É uma preocupação que você tem que ter. Relativização, punição do mal. Consequência, ação para atos maus. Isso precisa ser uma preocupação ao escolher livro. Vai lá para o final da história. Como é que termina a história? Você vai escolher um livro, você tem que se preocupar com o final da história. Você tem que se preocupar com o ordenamento da causa e consequência. Não pode ter relativização. Então, por exemplo, aí volta o exemplo do gato de botas, né?
eu dei a aula, essa aula tá na plataforma, inclusive, tá? Gato de Botas foi uma aula que eu dei que foi muito pedida aqui, muito acessada. Mas, Lorena, veja, no Gato de Botas, ele não é punido como deveria. Vamos aqui. O que o Gato de Botas fez de mal? Mal, vamos falar de mal, tá? Mal com U. O que é mal na atitude do Gato de Botas? O que é mal é a mentira. É a mentira. Então, quando você for ler o Gato de Botas, o que é o defeito do Gato de Botas? A mentira. Mas o Gato de Botas fez alguma ação para prejudicar diretamente um terceiro? Não. O Gato de Botas, até quando ele faz o ogro virar rato e come o rato, ele fez isso em legítima defesa, porque se ele não tivesse feito isso, o ogro ia comer ele. Então, eu não estou aqui justificando a mentira. Ele mente para que o Marquês de Carabás consiga ascender, porque o Marquês de Carabás ascendendo, ele acende também. Mas dizer o Gato de Botas é mau e não foi punido, não. Ele não é um vilão. O Gato de Botas não é um vilão. O Gato de Botas é um malandro. Ele não é um vilão. Existe diferença entre o malandro e o vilão. Deu para entender? Vou te dar um outro exemplo. O flautista de Hamelin, que teve muita mãe também, uma aula que está na plataforma, e muita mãe me escreveu na época que eu dei a aula e disse, Lorena, mas eu não consigo entender. O flautista desaparece com as crianças da cidade. O flautista se vinga do prefeito. Você vai ensinar então para o seu filho que ele não pode se vingar? Ah, mas é porque a Bíblia diz que não se pode vingar. Bom, aí você está aplicando um critério moralizante cristão a uma história que não é cristã. Então você está querendo dizer que o o flautista fez está certo? Não. O que eu estou dizendo é que dentro daquela história, o que ele fez é justificado na cabeça dele, flautista, pelo que o prefeito fez com ele. Na cabeça dele, ele achou justo se vingar do que o prefeito fez com ele. Porque ele prestou um serviço e não recebeu o dinheiro que foi combinado por isso. Aí Abraão mentiu que Sara era irmã dele, né, gente? Rabi mentiu, Davi se fez de louco para se safar de... Aí o que a gente faz? Então eles são vilãos? Não, gente. Existe diferença entre mentir e ser vilão. Existe diferença entre ser malandro e ser vilão. Mas essas mulheres que estão delirando pela teoria das virtudes, elas não entendem isso, porque elas mesmas já estão formatadas em caixinhas. Temperança, fortaleza. Elas só conseguem se tiver alguma caixinha para entrar. E elas estão criando crianças idem. E sabe o que é ruim? É que os nossos filhos, que simbolicamente são ricos, vão ter que conviver com esses toscos que elas estão criando. Vão ter que explicar a piada, a vida toda explicando a piada pro tosco do grupo. Quem é o tosco do grupo? O filho dessa mãe que quer levar tudo a ferro e fogo e não entende nuances. Nuances. A vida é feita de nuances. O ser humano tem nuances. Como é que uma história não vai ter? Lembrando, Conto de Fadas não foi feito para criança, não foi escrito para criança. Antes dos Grimm, não. Então eu não posso nem cobrar que o Conto de Fadas tenha certas coisas, porque ele não era mesmo para criança. Por que ele tem que ter coisas que não... Entendeu? Então nem isso a mãe não sabe. Por quê? Porque ela acha que porque é Conto de Fadas, ela viu no filme da Disney que é para criança, ela vê que os parques da Disney são para criança, ela associa o gênero Conto de Fadas à criança. Mas no meu curso, quem fez o meu curso, cadê? Minhas alunas do Conto de Fadas já fizeram? Vocês vão descobrir que Conto de Fadas nunca não é história para criança. Se tornou, mas não é. Então tem Conto de Fadas que você pode escolher não ler, tipo Barba Azul. Eu vou escolher não ler para o meu filho. Mas isso anula o conto? Não, gente, o conto é riquíssimo. A história do Barba Azul deu origem a basicamente todas as histórias de serial killer e de Maria da Penha que se tem notícia. Mas
Eu preciso entender nuances, eu preciso entender símbolo, eu preciso entender causalidade. Por isso que é importante esses critérios estarem ordenados durante a tua escolha. Porque escolhendo de forma ordenada, você vai garantir que a tua compreensão da história também vai estar ordenada. A interpretação textual começa, não é com a leitura, ela começa com a escolha. Porque se você escolhe mal, você já está condenando a tua leitura a não ser boa. Então, deu para você entender? São 5 critérios, eles conversam entre si, eles têm uma gradação de importância. E se você percebe isso que eu estou falando, vai na tua biblioteca agora e pega esses 5 critérios que você anotou aí e vai fazer um pente fino. Você ainda vai achar livro que não é para estar lá. Por quê? Porque não é um livro que cumpre pelo menos 3 desses 5 critérios. Não é. Deu para entender, gente? Então, quem é minha aluna aí? Levanta a mão. Cadê as minhas alunas? Se você ainda não é minha aluna, digite eu quero aqui nos comentários, se torne minha aluna. Nós estamos caminhando para os últimos dias de Black Friday vitalícia. Tudo isso que eu estou ensinando aqui, que depois você pode rever, tudo isso, gente, você só vai entender se você perceber isso que eu estou falando. Se você não perceber, você não vai conseguir comprar bem o livro. Você não vai parar, sentar ali para escolher. Gente, eu paro e sento para escolher um livro. Por que vocês não parariam? A gente para e senta e faz esse crivo. Eu faço isso sempre. Eu não compro livro sem fazer isso. Então, eu vou comprar porque fulano me indicou. Ele segue 5 perfis aqui, não tem critério nenhum para seguir. Ele vai comprando o que indica e vai testando. Aí de 75 em 75 reais, você gasta 309, que é o valor da parcela que você vai pagar, 12 de 309, um ano, para ter acesso a os 60 produtos, os meus cursos de Antônio de gramática, de poema, para você ter uma formação completa. Se você somar, você já gastou isso de livro errado. Não é num mês, não. Às vezes é numa semana. Às vezes é num pedido da Amazon. A pessoa gasta isso porque não tem critérios. O critério dela é fulano indicou. Em pleno 2025, amor. Em pleno 2025, você tá gastando dinheiro porque fulano indicou. Não, amor. Dinheiro não é capim, não. A gente tem que saber quais são os critérios. A gente senta e vai ver. Esse livro é um livro linguisticamente rico, eu tô vendo causalidade, vai lendo as frases, vai percebendo as ilustrações, a moral, olha o final. Ei, gasta aí 10 minutos para decidir essa compra de 50 reais, de 75 reais, porque não é um livro. Você vai comprar 3, vai dar quase 200 reais de livro. Gente, vocês estão podendo desperdiçar 200 reais? Não, né? Então, é preciso ter critérios. E o critério não pode ser só fulano indicou. Fulano indicou, mas ela explicou que ela indica por isso, por isso, por isso. Tem que ter o porquê de fulano indicou. Eu não posso indicar um livro porque meu filho leu e gostou. Porque tem livro que eu indiquei aqui para vocês que a Alice não gosta. O fato da Alice não gostar significa que o livro não é bom? De jeito nenhum, o livro é bom. Ele só ainda não foi para ela, mas é bom, porque foi para várias crianças. A minha não é o centro do universo, ela não é a diferentona. Então os critérios não podem ser meus filhos, nem mesmo meus alunos, que são centenas, não pode ser os meus. Meu critério tem que ser critério técnico. Eu estou mexendo com dinheiro, minha filha. Compra de livro é dinheiro. Então vamos recapitular. Primeiro critério, critério cognitivo-linguístico. Vocabulário, frases bem estruturadas, presença de causalidade das ações da personagem para que a criança possa formar um raciocínio lógico narrativo. Segundo critério, estrutural. A estrutura da narrativa está bem determinada, protagonista bem marcado, tempo, espaço. A pergunta, quem, o que, quando e onde, está bem descrita? Pronto. Terceiro critério, critério emocional simbólico. Vamos cancelar esse monte de livro de virtudes e vamos voltar a ler livros normais. Livros em que a criança vai simbolicamente percebendo o que é bom e o que é mal. Em que ela vai simbolicamente percebendo quem se comportou de forma ideal e quem não se comportou. Quarto critério, critério estético. Estético versa sobre imagem. Então, quando o livro tiver uma edição bonita, com uma boa diagramação,
com boas ilustrações, ilustrações que não acabem com a história, que não enfeiem a história, né? Esses são os livros esteticamente bons. E o quinto critério, critério moral e formativo. Ordenação do bem e do mal, punição para o mal. Isso é fundamental em qualquer livro para criança ler, independentemente se for um livro infantil ou um livro adulto. Os vilões têm que se ferrar. Grava isso. Livro em que o vilão não se ferra, acabou. Lorena, mas quem é o vilão do Gato de Botas? Quem é o vilão no gato? Me cita um vilão no Gato de Botas. O ogro é um vilão. Todo personagem que ameaça a vida, que ameaça o destino do protagonista, pode se tornar um vilão. Então o vilão ele aponta para o mal, ele aponta para a destruição do protagonista, para a destruição do herói. Medusa é uma vilã, ok? Medusa é uma vilã. Então, a estética, a ordenação, a linguística, a simbologia, tudo isso é critério técnico. Não é porque minha filha gosta. Não é porque aqui em casa funciona. Isso é técnico. Isso está comprovado, inclusive, pela ciência e pela psicologia do desenvolvimento. Então, não tem o que questionar. Você tem que ir atrás dos livros com esses critérios para gastar o seu dinheiro suado. O rei, no Gato de Botas, o rei pode funcionar em alguns momentos como vilão. Porque ele atrapalha o plano do Gato de Botas, né? Assiste a aula do Gato de Botas, ela tá lá na plataforma Vitalícia. Então, se você ainda não se tornou minha aluna e quer se tornar, digita eu quero. Nós vamos enviar para você um link por direct para você entrar na minha plataforma de cursos e de produtos, porque lá eu não tenho só cursos, eu tenho livro, né, de caligrafia, eu tenho material didático. Lembrando que, também preciso fazer esse lembrete que o suporte me lembrou. Esse livro aqui, o meu livro de redação, Redação Criativa para Crianças e Jovens, vai ser enviado para vocês na próxima semana. Então, vocês têm até sexta-feira, dia 24 de outubro. Daqui a 3 dias, vocês precisam enviar o endereço de vocês com CEP todo completinho. Porque esses livros aqui já estão embalados para envio, tá? Então, se você comprou a plataforma Vitalícia e você quer receber esse livro que tem mais de 150 propostas de redação para todas as idades, desde a criança de 6, 7 anos até o adolescente de 15, para trabalhar a redação, para produzir textos, para você ter critérios para corrigir, presta atenção. Se você quer receber na sua casa, sem custo nenhum esse livro, você tem até sexta-feira, dia 24, para enviar para o suporte de Lorena Barbosa o seu endereço. Pelo amor de Deus, gente, não vacila com isso, porque eu não vou fazer envios unitários. Esse livro vai sair daqui de São Luís na semana que vem e acabou. Se você não enviou, você é a responsável por isso. Esse livro não está à venda. O problema não é você não receber, o problema é depois não ter nem para comprar. Nem se você quiser comprar, você não vai poder. Então não faça isso. Você já fez um investimento seguro, vitalício na plataforma, então você vai enviar para o meu suporte. Os números confiáveis do meu suporte estão lá nos meus destaques. Tem um destaque lá com o nomezinho do WhatsApp. Clica lá, envia o endereço. Se você já enviou o endereço com o CEP, o suporte deu ok, fica tranquilo, esse livro vai chegar. Nós vamos colocar o endereço do jeitinho que você digitou, colado no livro, e ele vai chegar, tá bom? Ok, gente? Pois é, fechamento de carrinho. Estamos caminhando para fechar o carrinho. Então, por favor, você tem até sexta-feira, dia 24 de outubro, para mandar o seu endereço para receber o meu livro. E se você ainda não se tornou minha aluna, você está perdendo muita coisa. A verdade é essa. Vamos falar a verdade aqui? Vocês me dão um espaço para falar a verdade? Você está perdendo a melhor plataforma de formação intelectual que tem hoje no Brasil para tua criança. E não é para tua criança, é para tua família, porque você é a primeira que vai ser transformada por assistir às aulas que tem lá. Você tem aula de redação, você tem aula de gramática, você tem aula de literatura, de um monte de livro. Todos os melhores livros que a tua criança precisa ler. Você vai ter aula e suporte de conhecimento para você saber o que dá ou o que não dá para o seu filho. Então digita eu quero, entra
e se torna minha aluna vitalícia. Um detalhe, você vai pagar 12 de 309 e não vai pagar nada nunca mais. Essa plataforma vai ficar para você acessar quando você quiser. Daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, enquanto seu filho cresce, você tá lá consumindo, fazendo os cursos no seu ritmo, no seu tempo, sem precisar se preocupar com o vencimento da plataforma, com o cancelamento, com bloqueio, nada disso. Você vai ter, é como ter a gente permanente, tanto eu quanto o Antônio, permanentemente enquanto seu filho cresce para estudar. No seu tempo. De repente agora você tá aperreada, mas daqui 6 meses você vai estar tranquila, tá tendo um bebê, daqui a pouco o bebê cresce, você consegue estudar mais, a plataforma vai estar lá para você acessar quando você quiser com seu e-mail e sua senha, é seu, tá bom? Então digita eu quero, entra, a gente vai te enviar o link por direct e qualquer problema que você tiver, qualquer dúvida que você tiver, não hesite em chamar o suporte, tá? Chama o meu suporte, pede ajuda, pede informação, que eles estão muito aí para vocês, disponíveis para responder o que vocês quiserem. Tá bom, gente? Então, deu para entender? A aula de hoje foi boa? Me conta se aprendeu alguma coisa nova aqui hoje. Fico feliz, viu? Fico feliz que tenha sido uma bênção para você, tá? Então, eu vou aqui, vou encerrando, vou ver se eu salvo essa aula depois, indique essa aula para outras mães. Deixa outras também receberem o que você recebeu, tá bom? Fica com Deus, a gente vai ter outras lives aí, fiquem ligadas. Tchau, tchau.